E o economista Paulo Guedes está montando a equipe para tocar a economia no eventual governo de Jair Bolsonaro. A Folha de São Paulo lista alguns nomes, entre eles os conselheiros de Guedes que atuam em bancos, teles e gestoras de investimento. Fazem parte dela Alexandre Betâmio, presidente executivo para a América Latina do Bank of America, João Cox, presidente do Conselho de Administração da TIM, e Sérgio Heraldo de Sales Pinto, da Bozano Investimentos. Se forem confirmados, os nomes devem empolgar o mercado internacional, que deve retomar os investimentos no Brasil. Além disso, diz o jornal, Bolsonaro já teria definido alguns de seus ministros. Segundo a Folha, são eles: o deputado Onyx Lorenzoni para chefe da Casa Civil, esse ele já tinha antecipado na entrevista para o Augusto, né? Foi. Os Travos Xantopoulos, da Associação Brasileira de Educação à Distância para Cultura e Educação, Henrique Prata, presidente do Hospital do Câncer de Barretos para a Saúde, Oswaldo Ferreira, general 4 estrelas da Reserva para os Transportes, Augusto Heleno, general da Reserva para a Defesa, esse já estava bastante envolvido, o astronauta Marcos Pontes para Ciência e Tecnologia, também tinha antecipado, o Gustavo Bebiano para o Ministério da Justiça, é o atual presidente nacional do PSL, assessor e advogado do Bolsonaro, o Naban Garcia, presidente da União Democrática Ruralista para o Ministério da Agricultura. Quer dizer, o Bolsonaro, a campanha dele, né, aí por meio também das indicações do Paulo Guedes, já revelando diversos nomes, e o que é engraçado, Augusto, é que o Haddad não revela nada. Principalmente o eventual ministro da Fazenda, porque fica parecendo cada vez mais que eles posam com uma determinada atitude para chegar lá no governo e fazer outra coisa. Então ele não quer dizer quem é que ele vai botar lá, porque sabe que geraria um desagrado, principalmente no mercado, entre analistas financeiros, porque seria alguém de maior dirigismo estatal, maior intervencionismo, que levaria talvez a economia para os rumos venezuelanos. Olha, eu nunca vi o Zé Maria, também você é mais jovem, mas também nunca viu, o Zé Maria não viu, nem eu vi uma situação dessas. Alguém, no caso Bolsonaro, com possibilidades de assumir a presidência da República sem nenhum compromisso com nenhum partido, nem o partido a que ele pertence, porque ele criou o partido e não ocorreu o contrário. Pois bem, se ele escolher criou, só para deixar claro, porque às vezes a gente usa essas forças de expressão. Fez existir. Ele fez existir politicamente, o partido já estava criado, 9, mas não tinha expressão nenhuma. Deputados, agora é a segunda maior bancada da Câmara. Exatamente, isso aí resulta da votação dele. Agora, eu torço para isso aí, torço para que ele escolha até representantes de outros partidos, não tem problema nenhum, porque não há barganha. Que ele faça um ministério exemplar e que mostre que, ao contrário do que tem ocorrido no Brasil há muito tempo, por força das circunstâncias de que nenhum presidente conseguia se livrar, ele escolha livremente os seus ministros. Isso seria um exemplo seria o cumprimento de uma promessa, e ele tem todas as condições de fazer isso. Escolha o melhor. O melhor para a saúde. Exatamente, aqui há bons nomes. E eu acho que deve fazer isso, e também com certas indicações ele vai vencer resistências de pessoas que fazem restrições ao Bolsonaro e vai tranquilizar os que votaram no Bolsonaro, achando que era a única maneira de impedir a volta do PT. Esse tipo de movimento, que é perfeitamente legítimo e saudável, é o que deve ser feito. E divulgar antes a composição do ministério, eu acho muito saudável. Exatamente. E Zé Maria Trindade, quando a gente lê essa lista, e eu li aqui os cargos que ocupam esses potenciais indicados, todos são quadros técnicos relacionados ao cargo para o qual eles estão sendo indicados. Se você faz uma comparação aí com o governo Michel Temer, com a Dilma, é bastante diferente, né? Porque era muita indicação política de toma lá da cá. O único que é mais político aqui é o deputado Onyx Lorenzoni, mas que está indicado para chefe da Casa Civil, que em geral é um cargo mais político mesmo. Tanto que a Dilma Rousseff queria nomear o Lula para ele obter foro privilegiado justamente para a Casa Civil. No governo do PT, quem ocupava
Casa Civil era o José Dirceu. O critério era o prontuário, porque só bandido passou pela Casa Civil. Agora, o Onyx Lorenzoni, o deputado Onyx Lorenzoni, repito, teve um comportamento exemplar na CPI dos Correios que devassou o escândalo do Mensalão. E na da Petrobras também, tem os vídeos no YouTube. Fala lá, Zé. Todas as indicações de um presidente da República são políticas, né? São indicações políticas. E ele foi eleito politicamente exatamente por isso, né? Para fazer as indicações. Sempre se cobra por aqui o tal Ministério de Notáveis. O que significa isso? São pessoas que se destacam na sociedade, né? Na sua atividade, e que são indicados politicamente pelo presidente, né? Mas que não são produto de uma barganha, de uma troca indecente, de interesses pessoais ou de grupos fora do interesse geral. Então, dizem por aqui que Michel Temer perdeu uma grande oportunidade. Ele poderia ter feito isso, né? O tal Ministério de Notáveis. Ele indicasse politicamente alguns ali, os aliados que ajudaram a fazer o impeachment da ex-presidente Dilma, mas que reservasse os ministérios da Educação, o Ministério da Saúde, né, o Ministério da Justiça, o Ministério dos Transportes, por pessoas do meio e pessoas que reconhecidamente têm o apoio da sociedade. Então pega um grande médico que fez um grande trabalho no país, não só tecnicamente médico, mas através de uma política boa para a saúde, que é o caso do diretor-presidente lá do Hospital do Câncer de Barretos, que atende como se fosse um hospital público. Não é. É uma entidade que presta um grande serviço, né, ao país, porque não é regional. Lá estão pessoas do Brasil inteiro e às vezes de outros países. A maior excelência no combate ao câncer e no controle, não é só no combate, mas também no controle, que tem um processo de atendimento avançado e tal, e é muito bom, o Henrique é muito bom, e ele não vem no bojo de um acordo político, porque todos sabem que se ele for o ministro da Saúde, os partidos políticos serão atendidos normalmente como qualquer outro, né? Mas que não haverá domínio da verba pública para atender campanha política, né? Então eu acho muito importante que isso seja adotado. É o caminho correto, e não aquelas trocas de dar a Roberto Jefferson o ministério tal para ele montar aquele grupo, né? Como foi o caso do Ministério do Trabalho. Eu acho importante, e esta coragem, porque isso é uma coragem de antecipar, né? Quem antecipa uma nomeação dessa, naturalmente está expondo a críticas e mostrando o que pretende. Agora, Felipe Augusto, isso já foi entendido na política como uma arrogância, você nomear, né, auxiliares e ministros antes da vitória. Mas eu acho que não, ele está indicando e não está nomeando, é apenas dizendo, olha, se eu ganhar, essa será a minha equipe. E durante a formação da esplanada de ministérios do governo Michel Temer, eu comentei, vários outros analistas comentaram, que o Temer indicou certos considerados notáveis para a área econômica, para tentar tirar o país da crise, e garantiu ali o núcleo duro do PMDB, Moreira Franco, Eliseu Padilha, toda essa turma, garantiu cargos na esplanada dos ministérios para eles, para garantir o foro privilegiado, porque também estavam sendo alvos de denúncias. Agora, uma das pessoas que o Michel Temer colocou na área econômica, no BNDES, foi a Maria Silvia Bastos. E a Folha hoje disse que a Maria Silvia pode participar do governo do Bolsonaro. Maria Silvia que acabou saindo em decorrência de pressões que vinha sofrendo, justamente porque não estava querendo liberar empréstimos de qualquer maneira, como acontecia nos tempos dos governos petistas. Então, é um bom nome, fez um bom trabalho no BNDES e pode voltar aí. E o Roberto Castelo Branco, da FGV, que denunciou o saque da Petrobras pela organização criminosa ali do Petrolão durante os governos do PT, deve assumir o comando da estatal. O comando da Petrobras, portanto, pode ser do Carlos Castelo Branco, da FGV, em eventual governo do Jair Bolsonaro. Vários nomes surgindo. Agora, esses políticos que acharam que é arrogância, pode botar na seguinte conta aí: ou eles queriam indicar alguém para o ministério, ou eles são contra o Bolsonaro. É muito legítimo, e criticar, tudo bem. Agora, cobram
levantam a suspeita, o PT vive alimentando a suspeita de que o perigo da eleição do Bolsonaro é que ele aí vai mostrar as garras e nomear pessoas aí que são todas favoráveis à ditadura e ao golpe de Estado, etc, fascismo, etc. Aí ele antecipa a divulgação de nomes que estão aí agora expostos aí à devassa, pode investigar o passado, o presente, ver o que eles fizeram de errado e tal. Ele antecipa isso aí e a turma também se queixa. É exatamente por isso que eu disse que ele está assumindo em condições excepcionalmente favoráveis, caso vença o segundo turno, ele estará assumindo. Por quê? Ele pode nomear quem quer, sim. E a chiadeira acaba assim que acabar o processo de nomeação de ministros. O Brasil se sente mais confortável com isso e eu, por exemplo, sempre fui favorável ao que se faz na Inglaterra, que é você ter um gabinete fantasma lá da oposição. Porque enquanto um partido governa, é regime parlamentarista, o outro mostra o que faria e com quem faria as coisas se chegasse ao poder. Isso é transparência. Isso é muito bom. E que moral teria o Fernando Haddad para criticar aí os nomes do Jair Bolsonaro se ele não mostra os dele? Quer dizer, não indica nem o seu eventual ministro da Fazenda. O Lula ainda não resolveu lá na cadeia, né? Não quer indicar o nome porque sabe que vai ser criticado, porque sabe que o mercado não vai gostar, porque o PT sempre quer mais intervencionismo estatal. Agora o bicho vai pegar!